Bom, nessa aula de hoje vamos então estudar o assunto, né, diferença de quadrados, continuando o nosso tema produtos notáveis e fatoração. Bom, como o próprio nome já diz, observe que você tem aqui uma diferença e você tem aqui dois quadrados, né, o quadrado do A e o quadrado do B. Essa diferença de dois quadrados, no final, ela vai dar um produto da soma pela diferença. Por exemplo, se nós fizermos aqui 9 ao quadrado menos 5 elevado ao quadrado. Como é que isso pode ser calculado? Bom, podemos fazer o cálculo direto, né? Podemos fazer o seguinte, assim, ó. 81 é 9 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, que é igual a 25. Perfeito? Então, vamos fazer a conta assim. Bom, 81 menos 25 vai ser igual a quanto? Vamos, 5 para 11, 6. E aí fica 56, né? Então a diferença aqui, 56. Agora, esse mesmo cálculo aqui, esse mesmo resultado, poderia ser feito primeiro. Poderíamos usar a fórmula, ou seja, 5 ao quadrado, 9 ao quadrado menos 5 ao quadrado, seria igual ao produto da soma, aí você faz 9 mais 5, multiplicado por 9 menos 5. Que no caso aqui eu tenho o quê? É o produto de uma soma por uma diferença. Ora, 9 somado com 5 é igual a quanto? É igual a 14. Vezes 9 menos 5 vai ser igual a 4. E se eu fizer o produto, né? 14 multiplicado por 4, a resposta é quanto? 56, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Veja que vai dar o mesmo resultado, tá certo? Dessa mesma forma ainda, por exemplo, uma expressão como essa daqui, né? Letra B, onde nós temos x mais 5 multiplicado por x menos 5. Já é o contrário. Se nós fizermos aqui a conta, veja, ó, você tem x multiplicado por x. Vai dar quanto? X ao quadrado. Depois x multiplicado por menos 5. Vai dar o quê? Menos 5x. Depois 5 multiplicado por x vai dar mais 5x. E depois 5 multiplicado por menos 5, isso aqui vai dar quanto? Fica menos 25. Ou seja, podemos cancelar aqui menos 5 mais 5. E a resposta final pode ficar o quê? O quadrado de x, que é x ao quadrado, menos o quadrado do 5, que na verdade é 25. Veja que poderíamos também ter encontrado esse mesmo resultado da seguinte forma, né? Por outro lado, poderíamos usar a fórmula que está aqui em cima. Ou seja, na hora que eu tenho, por exemplo, que fazer o produto de x mais 5 multiplicado por x menos 5, repara que isso vai ser igual ao quadrado do x menos o quadrado do 5. E aí fiquem atentos que a ideia sempre é fazer isso aqui quando tiver uma soma vezes uma diferença. Ou seja, isso vai ser equivalente a x ao quadrado menos 25. Veja que deu o mesmo resultado que esse valor aqui, ó. Então você tem as duas opções. Você pode fazer o cálculo, né, aqui, né, de 1 por 1, ou então você pode utilizar a fórmula, que é a formulinha da diferença de dois quadrados, ó. Diferença de dois quadrados. Bom, acompanha aqui mais um exemplo, né? Vamos fazer multiplicando. 3x vezes 3x vai dar 9x ao quadrado. 3x vezes menos 1 dá menos 3x. 1 multiplicado por 3x dá mais 3x. E 1 multiplicado por menos 1 fica menos 1. Ou seja, no final vamos encontrar 9x ao quadrado. Esse menos 3x mais 3x vai ser cancelado, menos 1. Pela fórmula, como é que ficaria o cálculo desse produto, né, da soma pela diferença? Como é que ficaria isso aqui? Quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado do 3x, menos o quadrado do segundo, que seria o quadrado de 1. Bom, 3x ao quadrado é o mesmo que 9x ao quadrado, menos 1. Pronto, vejam que chega no mesmo resultado. Bom, agora que eu tenho que observar a letra D, o seguinte. Eu estou percebendo que 25 ao quadrado, isso aqui é um quadrado, pessoal. Porque 25 é o quadrado de quanto? É o quadrado de 5, né? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? Posso escrever como sendo 5
A, entre parênteses, elevado ao quadrado, menos... Agora eu estou percebendo também que 36b quadrado é o quadrado do 6b, não é? 6b quadrado. Ou seja, nós acabamos de criar mais uma vez o quê? Uma diferença, observe aqui o sinal de menos, uma diferença de quê? De 2 quadrados. Ó. Quadrado aqui. O que foi que aprendemos? Que isso aqui é equivalente ao produto da soma, aí eu vou somar. 5a somado com 6b, então soma 5a com 6b, produto disso aqui pela diferença. Então você vai pegar aqui, ó, 5a menos 6b. Então 5a menos 6b. O que fizemos aqui, na verdade, foi uma fatoração. Ou seja, eu tenho eles aqui em formato de diferença e converti essa diferença em um produto. Que foi o que foi feito aqui na letra A, quando eu fiz, por exemplo, 9 quadrado menos 5 ao quadrado, através desse processo. Quer dizer, eu converti uma diferença em um produto. Sempre que você converte uma diferença ou uma soma em um produto, o nome que se dá a essa operação chama-se fatoração, que vem da palavra fatores, né? Que são os dois termos, que são os termos da multiplicação. Vamos seguir então aqui, ó. Na letra E, eu tenho que observar aqui duas coisas. Eu tenho aqui a elevado à quarta menos b à quarta. Reparem que a à quarta, ele é o quadrado do a ao quadrado, porque aí 2 vezes 2 dá 4. E b à quarta, do mesmo jeito, é o quadrado do b ao quadrado. Quer dizer, eu acabo tendo de novo uma diferença de 2 quadrados. Ó. Observe que você tem aqui 2 quadrados. Isso vai ser equivalente ao quê? Ao produto da soma pela diferença, ou seja, isso vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado multiplicado por a ao quadrado menos b ao quadrado. É importante observar que isso basta você utilizar o que está dentro do parênteses aqui. Só que essa questão aqui em particular não acaba. Não vai acabar por quê? Tudo bem, no a quadrado mais b quadrado não tem muito o que fazer. Isso aqui não faz nada, isso aqui deixa. Só que nesse segundo parênteses aqui, o que você acaba criando é outra diferença de 2 quadrados. Ou seja, isso aqui pode também ser fatorado. Como? A mais b multiplicado por a menos b. Tá certo? Então, a fatoração disso daqui, do a quarta menos b à quarta, seria esse valor todinho aqui. Né? Essa parte aqui. Também uma aplicação interessante disso aqui é no produto quando envolve raízes. Então, como eu fiz ali, nas anteriores, isso aqui é equivalente ao quê? Isso aqui é igual ao quadrado da raiz de 5 menos o quadrado da raiz de 3. Né? Aqui eu tenho raiz de 5 menos raiz de 3 vezes raiz de 5 mais a raiz de 3. Então é só fazer o quê? A diferença de 2 quadrados. Cancela esse 2 com o índice da raiz, fica 5. Menos, cancela esse 2 com o índice da raiz, fica 3. Resposta, 5 menos 3 fica 2. Outra maneira de fazer esse mesmo cálculo poderia ser assim. Eu posso pegar aqui, né? Você tem raiz de 5 menos raiz de 3 multiplicado pela raiz de 5 mais a raiz de 3. Então, não conseguiu fazer pela fórmula, você pode fazer assim. Vamos lá. Raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá quanto? Raiz de 25, né? Porque 5 vezes 5, 25. E a raiz de 25 vai ser igual a 5. Depois, raiz de 5 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 15. Você escreve mais a raiz de 15. Menos raiz de 3 vezes a raiz de 5. 3 vezes 5, 15. Menos raiz de 15. E por último, menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Isso vai ser menos raiz de 9. E a raiz de 9 fica 3. Cancela esse elemento com esse daqui. Mais uma vez, nós temos 5 menos 3 igual a 2. Vejam que vai ser rigorosamente o que? O mesmo resultado.